Muito bom dia a todos que nos acompanham em mais um programa Manhã Viva. Sejam bem-vindos e hoje abordaremos um tema de extrema relevância, algo que acontece muitas vezes nas escolas, entre as crianças e os adolescentes, que é o bullying. Este fenômeno que afeta a autoestima, o rendimento escolar e muitas vezes a saúde mental dos jovens, e assim merece a nossa atenção e muita reflexão. O bullying não é apenas uma questão de agressão física ou verbal. É um comportamento que pode deixar marcas profundas e duradouras. Vamos explorar as suas causas, consequências e, principalmente, saber como podemos prevenir ou intervir quando ele acontece. Mas quem vai explicar melhor para nós é a psicóloga Sara Morgado, que nos ajudará a compreender, a saber todos esses pontos no dia a dia, o próprio conceito do que é o bullying. Então, prepare-se para um diálogo enriquecedor que vai ajudar, com certeza, muitas pessoas ao seu redor da sua família. Mas, como é habitual no nosso programa, começamos com a nossa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em mais um dia, nos colocamos na presença do Senhor, pedindo que o Espírito Santo nos ilumine, nos guie, tudo que iremos realizar e também em meio às angústias e às preocupações do nosso dia, confiamos tudo ao Senhor pela intercessão da Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, seja muito bem-vinda, Sara. Muito obrigada por me receberem. Um prazer estar conosco e falarmos dessa temática que é tão importante, um conceito que não é novo, mas também não se falava dessa expressão bullying há algumas poucas décadas atrás, não é mesmo? Uhum. Verdade, sim. E também porque, de certa forma, não é, ao ser um fenómeno que é cada vez mais falado, também faz com que nós fiquemos cada vez mais conscientes de que ele de facto acontece, não é? Não podemos normalizar a violência, e se algumas décadas atrás isto ainda acontecia muito, não que também não possa acontecer hoje em dia, cada vez mais nós vamos caminhando para um percurso em que nós fazemos frente à violência e dizemos não à violência, que é muito importante. Então, como é que você pode definir a expressão? Uhum. Então, o bullying, não é, começa por ser um comportamento de facto que é violento, agressivo, e que tem aqui um caráter intencional e também repetitivo no tempo. Ou seja, não estamos a falar simplesmente de uma agressão, não é, que nós até podemos fazer de certa forma sem querer. Ela tem de facto este caráter intencional e é repetido, e ela pode manifestar-se também de várias formas, ou seja, nós temos aqui várias maneiras, não é, como o bullying se pode manifestar. Nós temos o bullying ou a agressão verbal, que significa o chamar nomes, o injuriar, o espalhar boatos, perseguir, não é, de certa forma, aqui mais ao nível das palavras. Temos depois também o bullying físico, que envolve tudo aquilo que é agressão física, bater, empurrar, esmurrar, arranhar. Portanto, normalmente é aquilo que nós associamos também com o tipo de violência que deixa aquelas marcas mais visíveis, não é? O olho nu, que qualquer pessoa depois pode observar. Temos depois também aqui um bullying de um caráter um bocadinho mais psicológico, que envolve a humilhação pública, envolve, por exemplo, a exclusão social de grupos, e nas crianças e nos adolescentes nós acabamos também por ver muito esta dinâmica, não é, a acontecer. Temos depois também aquele que é ainda o bullying material, ou seja, quando nós fazemos apropriação de objetos que não são nossos. Podemos estar a falar, por exemplo, no caso das crianças e dos adolescentes tirarem o lanche, o dinheiro para o almoço, rasgarem roupas, partirem os lápis, portanto, etc. Não é que este não sabia que tinha esse aspecto material também, não. Tem. Muitas crianças, por exemplo, chegam a casa sucessivamente a não ter canetas, a não ter brinquedos, a não ter... E muitas vezes por trás, não é, temos aqui uma... Ou seja, é um dos sinais de alerta, não é? Falaremos certamente disso um bocadinho mais à frente, mas é um dos sinais de alerta também. E depois temos aqui o ciberbullying, que é no fundo aquele que é perpetrado através de tudo aquilo que é o digital, não é? As plataformas de redes sociais, os chats, fóruns, grupos, enfim, pode envolver muita coisa, pode envolver aqui a partilha de imagens ou de vídeos sem o consentimento da vítima. Podemos estar a falar de grupos onde a vítima recebe ameaças ou mensagens ofensivas, portanto, é um vasto universo, não é? Que a gente até pode aprofundar mais, porque de fato
no mundo da internet parece não ter limites, né? Mas é preciso colocar. Mas eu tenho até curiosidade de saber, é um conceito assim que, como nós falamos, não é de alguns anos para cá, mas como se chegou à conclusão de que determinar, assim, de se definir, né? De se ter esse conceito, o nome bullying para determinados comportamentos? Bem, eu acho que vem um bocadinho da tentativa que nós temos de intervir perante a violência também, não é? Nós sabemos que ao ter esta política de não normalização da violência, nós temos necessariamente que conseguir categorizar para conseguir identificá-la e para depois conseguir preveni-la, não é? De certa forma. Portanto, acho que nasceu um bocadinho dessa necessidade de fazermos frente. Sim. E a Sara já falou alguns sinais que podem indicar, né, entre as crianças e adolescentes, mas há algo mais e também é mais comum entre crianças e adolescentes? Sim, muito embora também possamos aqui extrapolar para o universo do que são os adultos, não é? E do bullying mais relativo também, por exemplo, a ambientes de trabalho, que cada vez também se tem falado mais. No universo das crianças e dos adolescentes, efetivamente, há aqui sinais de alerta perante os quais nós temos que estar sensibilizados. E esses sinais vão depender essencialmente do contexto em que a criança está, não é? Se nós estivermos a falar, por exemplo, de um contexto de escola, tudo o que são monitores, funcionários da escola, professores, podem estar alerta perante sinais do género alterações de ansiedade, por exemplo, alterações de comportamento muito marcadas, perda de apetite, por exemplo, nos intervalos as crianças não quererem comer, perderem a vontade de almoçar, estarem mais isoladas. Há um aspecto em específico que os professores então notam logo, não é? Que é a queda do rendimento escolar, a falta de atenção, a dificuldade de concentração. Portanto, tudo isto pode ser observado na dinâmica da escola, não é? Mas depois, entretanto, também temos a dinâmica mais familiar, que é observada pelos familiares diretos, pelos cuidadores, pelos pais, e que, de certa forma, inclui todos estes sinais que a escola também consegue observar e mais alguns que são importantes, nomeadamente aqui a questão das marcas físicas. De facto, quando quando estamos a falar de um bullying, não é, mais físico, de facto, pode deixar marcas. Os pais aqui e os cuidadores conseguem ter acesso, não é? Quando vem, por exemplo, a criança ou o adolescente mudar de roupa, etc., podem notar aqui algum sinal. Estamos a falar também, muitas vezes, daquilo que pode ser um comportamento regressivo. Ou seja, uma criança, por exemplo, voltar a chuchar no dedo, voltar a fazer xixi na cama. Ou seja, podemos, de facto, voltar aqui atrás em algumas etapas de desenvolvimento. E podemos falar também da dificuldade que é depois manter a harmonia até familiar em casa, não é? Porque estamos a falar de uma criança que vai ter, se calhar, um limiar de tolerância ao medo muito menor, vai estar muito mais ansiosa, vai estar muito mais alterada a nível comportamental. Pronto, portanto, todos esses sinais são muito importantes de ter em conta, assim. Assim, não sei se podemos dizer que pode ter uma diferença ali sutil entre uma simples brincadeira e o bullying. Como diferenciar uma brincadeira, porque às vezes a gente, né, com quem tem mais intimidade, chama de uma coisa ou outra, mas qual o limite, né, para diferenciar o bullying de uma brincadeira qualquer? Sim, é uma questão muito pertinente porque, efetivamente, nós começamos a combater essa violência através da imposição de limites, não é? De uma comunicação assertiva do, olha, isso magoou-me, eu não me sinto bem com aquilo que aconteceu e, portanto, peço-te que pares. Aquilo que pode ser uma brincadeira, se efetivamente for uma brincadeira, que às vezes, enfim, pode ser uma brincadeira de muito mau gosto, não é? Se a pessoa não tiver aqui um caráter mais de perpetuar este comportamento no tempo, nós podemos, de facto, pôr um ponto final, não é? Só que o bullying tem esta característica que é eu não vou ter propriamente empatia para com a pessoa, porque aquilo que eu vou estar a fazer é provocar dano de forma intencional. Portanto, não me interessa se a pessoa ficou magoada ou não. Aliás, muitas vezes, se a vítima mostrar, de certa forma, alguns sinais de que está muito magoada ou muito enraivecida, não é? Quando nós atuamos perante a emoção que estamos a sentir, às vezes isso até pode, em alguns casos, alimentar aqui a noção de ok, eu estou a exercer o controlo, não é? Estou a conseguir aquilo que quero e, portanto, nós temos que ter aqui um bocadinho de cuidado com isso também. Mas sim, eu diria que aquilo que diferencia, de facto, é o cariz intencional. E depois a forma como se repete, não é? Ou e também a forma como a vítima, assim, recebe, porque às vezes pode ter criança e adolescente que não vai se importar e vai passar por cima daquilo. Ou não tem a ver, tem mais a ver com o lado de quem agride.
pode ter a ver com os dois, na verdade, não é? Nós podemos ter aqui, por exemplo, quando estamos a falar de uma criança ou de um adolescente que tenha aqui uma elevada autoestima, nós estamos a falar que provavelmente essa criança terá mais capacidade de perceber que aquilo que pode ser ou uma brincadeira ou um ato violento, seja em que contexto for, diz muito mais acerca do agressor do que acerca da vítima. Não é? E, portanto, aqui a maneira como a criança ou como o adolescente se vai defender vai ser também diferente. Não é? Através de uma comunicação mais assertiva, através da imposição de limites que são muito importantes, ou seja, vai um bocadinho por aí. E como o ambiente escolar ou até mesmo de trabalho pode influenciar, né? Como é que deve ser esse contexto para que se evite o bullying? Bom, eu diria que aqui mais no âmbito do ambiente escolar, não é? Acho que uma das primeiras coisas que deve acontecer é a imposição de regras claras, não é? De uma política de não tolerância perante a violência, porque a violência de facto não se pode tolerar. A escola efetivamente pode promover aqui algumas práticas muito importantes. Uma delas é termos mais pessoas a monitorizar os espaços onde os alunos convivem uns com os outros, não é? Os espaços de recreio. Outra coisa muito importante seria, por exemplo, a proibição do uso de telemóveis no espaço de sala de aula. Não é? Nós temos às vezes acesso àquelas notícias que de repente um vídeo ficou viral porque uma aluna agrediu um professor, porque houve uma luta no meio de uma sala de aula e, portanto, os miúdos sacaram dos telemóveis e filmaram e, portanto, aquilo de repente toda a gente está a ver. Há certas coisas que podem ser evitadas, não é? E se nós estamos num contexto de sala de aula em que nós estamos para aprender, nós não estamos a precisar do telemóvel. Portanto, à entrada, nós podemos efetivamente deixar o telemóvel e depois, eventualmente, recuperá-lo no final, não é? Ou seja, são essas pequenas coisinhas que às vezes nós podemos implementar na hora, diretamente, e cada escola pode e tem o poder de implementar essas regras e que podem depois prevenir aqui muita coisa. Para além disso, eu acho que seria muito importante também que os alunos tivessem um acesso direto àquilo que é um gabinete de apoio psicológico na escola. Acho que é importante também haver aqui canais muito claros de denúncia, não é? Nem que seja uma denúncia anónima, mas canais que sejam claros, não é? Que os alunos saibam exatamente a quem e onde e como é que se devem dirigir para denunciar uma situação, quer estejam a ser vítimas, quer estejam a ser espectadores, não é? Porque podem, na verdade, ser aqui ambas as coisas. Eu diria que é um bocadinho por aqui. Sim, e creio que é sempre preciso conversar sobre, definir, colocar limites, porque pode ter o risco de se naturalizar uma brincadeira. Isso não foi nada, fica na sua, deixa pra lá. É coisa de criança, porque também há esse risco de banalizar ali aquela agressão, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Acontece muito a tal normalização da violência que nós falávamos, não é? Então isso são só brincadeiras entre crianças, então o teu colega chamou o teu nome, então tu não chamaste de volta. Então, ou seja, e na verdade aquilo que pode começar como uma brincadeira depois pode escalar para uma situação muito mais gravosa, não é? Quando nós falamos aqui nas políticas de proteção ao nível da escola, também acho que seria importante, de certa forma, a escola ter não só claras as regras de não violência, não é? Mas também claras as consequências para a quebra dessas regras, não é? Que as pessoas estivessem de facto informadas enquanto comunidade escolar de que não é aceitável. E aprender também, sobretudo, a fazer uma coisa que é muito importante, que é olhar para a diferença, porque nós efetivamente temos diferenças uns dos outros, não é? Com curiosidade e não com julgamento. Ou seja, nós fomentarmos um ambiente escolar que é de facto seguro, onde as crianças podem partilhar diferentes pontos de vista, onde podem vir de diferentes sítios e onde são aceitos por quem são e por aquilo que são. Acho que é de facto uma forma também de chegar aqui a um consenso, não é? Certo. E falando também do ponto de vista do agressor, e também algo que acho que a Sara falou agora há pouco, quem é também espectador de um bullying também está sendo conivente com aquela atitude, né? Então, do ponto de vista de quem comete ou quem só apenas fica de espectador, que razão se tem, como se explica de ter uma atitude assim de bullying? Bom, se calhar eu começo aqui por explicar um bocadinho quais é que são as dinâmicas e estes diferentes papéis, não é? Penso para conseguirmos entender um bocadinho melhor. Numa dinâmica de bullying nós podemos ter aqui diferentes papéis, digamos assim, 3, não é? Podemos ter o agressor, o bully, podemos ter a vítima e podemos ter o espectador. E depois dentro destes temos aqui vários subtipos, digamos assim. O bully acaba por ser a pessoa, o bully ou bullies, pode ser na verdade uma pessoa, pode ser um grupo, não é? Nós não sabemos muito bem. É a pessoa que inicia e que continua, não é? Dá continuidade àquele ato violento, seja ele de que forma for. Depois temos aqui a vítima, que é a quem o ataque se dirige.
E nós temos que ter aqui em atenção uma coisa que muitas vezes acontece, que é a vítima pode ser também co-agressora e uma pessoa pode simultaneamente ser vítima num contexto e ser bully noutra. Sim, Noutro contexto. Importante, né? Também É saber. importante diferenciar, sim. Eu vou dar um exemplo, se calhar, para conseguirmos perceber aqui um bocadinho melhor. Eu sou vítima de bullying se alguém vem, por exemplo, me agride ou me insulta, não é? Mas se eu, no calor do momento, com o medo, com a raiva toda e com a ativação fisiológica que eu estou a sentir, eu incitar esse comportamento, algo do género, bate com mais força, então, mas não só consegues fazer isso, porque é que não fazes mais? Não me doeu nada, olha aqui. Eu estou, na verdade, a perpetuar um ciclo de violência, eu estou a alimentá-lo. É preciso ter algum cuidado quando se fala disto, porque efetivamente o comportamento violento é da inteira responsabilidade do agressor, como é óbvio. Mas se nós, enquanto vítimas, retroalimentarmos este ciclo, nós estamos também a contribuir, de certa forma, para que ele não pare, não é? Portanto, é preciso ter aqui algum cuidado. Depois, há uma dinâmica interessante também que pode acontecer com algumas crianças ou com alguns adolescentes, que é eu ser vítima de bullying, por exemplo, na escola, e depois, como não tenho aqui uma estrutura, não é, psicológica, no sentido de me proteger, no sentido de perceber que tenho que comunicar de uma forma assertiva, no sentido de perceber que efetivamente é importante eu ter aqui esta estrutura de uma autoestima bem trabalhada, da imposição daquilo que são limites saudáveis, não é? Eu ter aqui a necessidade de me autoafirmar, fazendo a outros o mesmo que me fazem a mim. E, portanto, perpetuando de outra forma o ciclo de violência. Ou seja, eu posso, imagino, ser vítima de bullying na escola e a seguir ir para as aulas de dança ou de karaté ou de piano, ou seja do que for, e ser bully de outra pessoa. Okay. Então é uma formação que vem de casa, da própria escola, os educadores, de fortalecer a autoestima, né, das crianças, adolescentes ou profissionais, se for no caso da fase adulta, e fazer sempre compreender que deve-se terminar esse ciclo de violência. Isso mesmo. E aqui temos depois também um papel importante, não é, nessa paragem de ciclo, que é o dos espectadores. Nós, na verdade, podemos ter dois tipos de espectadores. Podemos ter aqueles que se posicionam, que são aqueles espectadores que são ativos no processo, não é? E podem se posicionar quer do lado do agressor, por exemplo, rindo daquilo que está a acontecer, filmando, incitando, não é, a continuar, batendo palmas, portanto, aqueles comportamentos todos que reforçam, de certa forma, o ato violento que está a acontecer. Podemos ter depois também aqueles que se posicionam do lado da vítima, que às vezes até, por exemplo, quando é uma questão de bullying físico, não é, que até se colocam como barreira corporal entre o agressor e a vítima, ou que ajudam a vítima a levantar-se, ou que se mobilizam de facto para pedir ajuda de um adulto responsável. Portanto, são pessoas a quem isto não é indiferente, não é? De uma maneira ou de outra, eles atuam perante aquilo que estão a ver e reagem. E depois temos aqueles espectadores que de facto são passivos. E esta passividade pode ter a ver com medo de represálias, medo que a seguir seja eu, medo que me aconteça alguma coisa ou que eu me magoo no processo de tentar ajudar alguém, não é? Ou a indiferença, porque a indiferença também existe, não é? E há quem de facto fique indiferente. E estamos num mundo que precisa muito aprender sobre empatia, né? Sem dúvida, sim, sem dúvida. Se colocar no lugar do outro em todas as situações, não é mesmo? Sem dúvida, cada vez mais. E assim, a questão do espectador também me chama a atenção, porque é algo que se pode amplificar com as redes sociais, como o exemplo mesmo que a Sara deu, de alguém tá ali filmar, depois coloca nas redes sociais, então acaba sendo não ele diretamente o agressor, mas já acaba amplificando aquela agressão, não é mesmo? Sim. É corresponsável, não é? Pela continuidade do ciclo. E a questão das redes sociais depois também traz aqui uma questão muito importante, que é a questão de a vítima passa a estar acessível em qualquer sítio, a qualquer hora, não é? Imagine, quando nós temos aqui uma situação de bullying, e eu sei que o bullying, por exemplo, me acontece quando eu vou para a escola, eu já acordo a pensar que o período, não é, a janela em que eu me sinto em risco, é a janela em que eu vou estar na escola. Mas depois, quando o dia acabar, eu vou para casa, não é? E vou ficar naquilo que é o meu espaço seguro. Quando nós falamos do ciberbullying, quando estamos a falar, não é, das redes sociais e das plataformas, nós estamos a falar, na verdade, de ciberbullying, eu deixo de ter um espaço seguro. Porque eu, tendo um ecrã de telemóvel à frente, eu posso estar suscetível a levar-o com uma agressão em casa, na escola, de noite, de manhã, se é fim de semana, se não é. Portanto, acaba por haver aqui depois também um alastrar daquilo que é uma situação que podia estar contida a um contexto, não é? E que acaba por se disseminar. E pode-se falar que bullying também é a atitude das pessoas, o comportamento hoje em dia das pessoas nas redes sociais, porque
surge assunto de política, sei lá mais o quê. Aí tem tanta agressão ali, né, nas mensagens, muita. Tanto debate, tanta discussão que também eu acho que as pessoas se escondem atrás das telas que não falaria isso frente a frente. Sem dúvida. Isso também é uma espécie de bullying? Pode ser, sim. Assim, de facto, nós estando à frente de um ecrã, dá um bocadinho aquela falsa sensação de segurança, não é? Ninguém me conhece diretamente, portanto eu posso escrever aqui. Quase que dá aquele fogo de coragem, não é? Para dizer coisas que se calhar cara a cara não teríamos a frontalidade de dizer ou a capacidade de o dizer. Mas deixar aqui também uma mensagem importante, é que o bullying e o ciberbullying, neste caso, eles estão previstos, não é? Ou seja, no nosso Código Penal, aquilo que constitui uma ação de bullying, que pode ser uma agressão, pode ser uma ameaça, pode ser uma perseguição, etc., são crimes. E não é por estarmos atrás de uma tela que deixam de ser crimes e que deixam de ser passíveis de ser denunciados e de ter as suas devidas consequências. Não é? Portanto, é muito importante nós termos aqui essa noção. É importante usar as ferramentas de denúncia das redes sociais, coisas das redes sociais. Sem dúvida. Tem, né? Então é importantíssimo isso. Sim. Mas, bom, e também eu fiquei pensando numa questão. Se a vítima de bullying também muitas vezes fica travada, não consegue verbalizar, não consegue contar para alguém, isso é comum de acontecer? É muito comum, até porque a emoção, não é, que de certa forma transparece muito para as vítimas de bullying, é o medo. E o medo, apesar de não ser um problema em si, ou seja, a emoção de medo no fundo está ali para nos tentar proteger, não é? Para nos dizer que não era suposto nós estarmos a passar por aquilo que de facto está a ser uma situação difícil e que nós temos que nos proteger de alguma forma. Ela também pode inibir este comportamento de eu ir e pedir ajuda, não é? Porque eu posso pensar, se eu disser a alguém, vai ser pior. Se aquela pessoa que me está a bater tiver algum tipo de consequência, amanhã vai-me bater 2 vezes mais. Ou seja, às vezes este tipo de pensamentos que as vítimas podem ter e que é natural que ocorram, podem inibir o comportamento de fazer uma denúncia que é, na verdade, uma coisa que é essencial. Para termos aqui um combate efetivo ao bullying. Então devemos incentivar que falem, né? Que verbalizem. Falar sempre. Sim, sempre. sim. E são muitos os casos de crianças, adolescentes ou adultos que chegam ao consultório para tratar questões causadas por bullying. Quais são os impactos emocionais que ali encontra-se? Bom, os impactos emocionais, na verdade, vão muito além daquilo que é o momento presente em que o bullying acontece, não é? Muitas vezes nós, de facto, apanhamos em consultório crianças e adolescentes que vêm para trabalho de autoestima, para trabalho de assertividade, não é? Para trabalho de certa forma, autodefesa, para criar aqui estrutura, não é? Para fazer face àquilo que é uma agressão. Mas os impactos vão muito além daquilo que é este momento, não é? E vão para a vida futura. Nós sabemos, por exemplo, que as vítimas de bullying têm muito maior propensão a nível de saúde mental para ter problemas de perturbações de ansiedade, perturbações do humor, perturbação do stress pós-traumático também, ideação suicida também, a taxa é maior em pessoas que sofreram bullying, problemas de autoestima, medo da rejeição, medo da crítica, medo da avaliação, medo do julgamento. Ou seja, uma data de coisas que, de facto, impactam muito depois aquilo que é a vida no futuro, não é? Até mesmo a nível relacional. Ou seja, é difícil voltar a confiar em alguém. É difícil estabelecer uma relação de igual para igual, não é? Que seja uma relação de equilíbrio. Porque eu sofri durante tanto tempo aquilo que foi uma relação tão desequilibrada que, de certa forma, é um bocadinho custoso depois agora voltar a dar a volta à dinâmica, não é? E também na vida profissional, assim, as rejeições que sofreu, se aquela pessoa, de repente, não consegue alavancar num trabalho, numa carreira. Sim. Nós temos também a questão da motivação, ou neste caso, da desmotivação, né, que pode acontecer, sim. Quando eu estava aqui a falar há bocadinho deste impacto ao nível da autoestima, não é? E ao nível, sobretudo, daquilo que é a minha capacidade de fazer frente à crítica, frente ao julgamento, frente aos problemas que eu vou ter no meu local de trabalho, né? Toda a gente tem, de certa forma. E depois um bocadinho estas crenças que se podem internalizar dentro de quem vive, de facto, o bullying, não é? De eu nunca faço nada bem, eu nunca sou suficiente, os outros são sempre melhores que eu. Ou seja, por isso é que o trabalho de autoestima, de facto, vai alavancar aqui uma data de coisas, não é? Para tornar a pessoa muito mais funcional, muito mais preparada e para adotar, de facto, capacidade de se defender. Isso. Então, muito importante trabalharmos a nossa própria autoestima, das nossas crianças, dos nossos adolescentes. E também a gente vai falar de questões mais práticas na segunda parte do nosso programa, que já passou bem rapidinho. Nesse primeiro bloco, a Sara nos explicou o conceito de bullying,
quais são os papéis ali dos envolvidos, né? A vítima, o agressor, mas também o espectador. E a importância de se falar, sim, do assunto para a gente acabar com o ciclo de violência e formar melhor as consciências e os valores. Então, continue com a gente, porque passa rapidinho o nosso intervalo e já voltamos para a segunda parte do programa Manhã Viva de hoje. Muito bem-vindos, sejam muito bem-vindos nessa segunda parte do programa Manhã Viva de hoje. Estamos a falar sobre o bullying, esse conceito que é importante a gente refletir, aprofundar, esclarecer para todas as pessoas, nas escolas, na família. E quem nos ajuda a aprofundar este tema é a psicóloga Sara Morgado, que já definiu o que é o bullying, falou um pouco das práticas de prevenção, quem são os envolvidos. E agora a gente vai aprofundar, continuar aqui a nossa conversa, porque com certeza é importante a gente trabalhar nessa missão de transformação, de solidariedade, de, sobretudo, cultivar o espírito de empatia, né? Porque uma das coisas que a Sara ressaltou no primeiro bloco é quando se tem a indiferença, quando a gente não valoriza a diversidade, o outro, né? Quando não temos esse espírito de empatia, porque a gente fala tanto de diversidade no mundo atual, mas chega na hora H, em muitos momentos, a gente se coloca assim no nosso mundinho e quer enxergar a vida somente do nosso ponto de vista, não é mesmo? É verdade, sim. E pior ainda quando tentamos impor, não é? Ao outro a nossa visão. Às vezes aqui, pronto, neste contexto, um bocadinho através da violência, não é? Sim, sim. E lembrando que o bullying pode ser verbal, através, né, de expressões, pode ser físico e pode ser um material também, que para mim isso confesso que foi uma novidade. Então pode repetir quando acontece o bullying material? Com certeza. Ou seja, o bullying material acontece quando nós temos aqui algum tipo de dano àquilo que é a propriedade material da vítima, não é? Nós podemos estar a falar da destruição de objetos pessoais, da apropriação, de roubo, pronto, um bocadinho tudo aquilo que seja objetos ou até mesmo roupas, não é? Que a vítima tenha e que ou são destruídos, ou partidos, ou roubados, ou, enfim, extraviados de alguma forma. Enfim. E quais são as melhores práticas para apoiar uma vítima de bullying? Bom, é assim. Primeiro, eu acho que é muito importante nós termos, quer na escola, quer em casa, uma via de comunicação direta, não é? A criança tem que sentir, de certa forma, que há aqui uma capacidade de se dirigir a um adulto responsável e ter a confiança de que o seu problema vai ser adressado sem julgamento, não é? Sem esta questão de então, e porquê é que tu não fizeste de volta? Então, e porquê é que... acho que isso, acima de tudo, é muito importante. Depois, acho que é muito importante também aqui como a nível de preparação, não é? Os pais serem proativos naquilo que é a avaliação do comportamento dos filhos. Não é? Tem que perceber estas alterações de comportamento. Nós, para conseguir ajudar uma criança, temos que saber quais é que são as características que ela tem, temos que perceber se ela tem algumas vulnerabilidades ou não. E quando eu falo aqui de vulnerabilidades, nós podemos estar a falar, por exemplo, de uma baixa autoestima, de uma baixa capacidade de comunicativa, não é? De comunicar assertivamente. Nós podemos estar a falar aqui de muitas coisas. Portanto, se os pais eventualmente notarem alguma destas características nos filhos, colocá-los na terapia. Colocá-los num sítio onde eles possam efetivamente trabalhar estas ferramentas para terem aqui mais um sistema de apoio, não é? Nós temos também os gabinetes de apoio psicológico, que também devem funcionar na escola. Temos aqui depois também que apoiar a criança monitorizando o comportamento. Eu acho que é fundamental nós neste momento termos pais e cuidadores que monitorizem o comportamento e monitorizem sobretudo o conteúdo daquilo que as crianças consomem, não é? Através de vídeos, através de redes sociais, através de muita coisa. Assim, nós, se pensarmos um bocadinho, que vamos criando os filhos, não é? Para coisas como, olha, tem cuidado, não fales com estranhos, tem cuidado se alguém te abordar na rua, vai para perto de alguém conhecido, ou entra num café, ou não entres no carro de alguém que te quer dar boleia que tu não conheces. Mas depois há esta falsa sensação de segurança, não é? De que a criança está bem e que está tudo tranquilo porque ela está no quarto. Quando na verdade ela está num quarto com um ecrã que lhe dá acesso a tudo e que está assim a falar com estranhos, pode estar assim a aceitar coisas de estranhos, pode estar a meter-se aqui numa situação muito complicada e a consumir conteúdos que, sobretudo numa idade em que nós ainda estamos a formular personalidade,
não temos o julgamento crítico devido para perceber o que é muitas vezes certo, o que é muitas vezes errado, não é? E que contornos é que há aqui nas determinadas e variadas situações, e de certa forma estamos a consumir aquilo um bocadinho ao abandono. Sim, não é? sim. Porque não temos espírito crítico. E também é importante os pais exercerem a sua autoridade de monitorar o que está sendo visto nos telemóveis, no computador, porque às vezes se presenteia crianças, ou sei lá se posso falar que é um presente dependendo da idade, já dão telemóveis para as crianças muito precocemente, e os pais devem exercer a sua autoridade de acompanhar mesmo o que está sendo acessado, não é? Sim, sim. Nós já temos algumas coisas que ajudam a esta monitorização dos pais, não é? As aplicações, por exemplo, como o controle parental, onde temos a possibilidade até de bloquear alguns sites, não é? E de perceber qual é que é o tempo de ecrã e aonde é que esse tempo de ecrã é passado, ou seja, a que aplicações é que o meu filho está a aceder, não é? Que tipo de vídeos é que está a ver. Nós conseguimos fazer de facto isso. É porque não é só a questão de terem um telemóvel, é também de passarem muito tempo ao telemóvel. São horas e horas e horas do dia. Entram em outras questões, né? De como impacta, né, o emocional, o nosso cérebro, enfim, né? Sem dúvida. Muitos impactos. Sem dúvida. Mas na sua prática, ao ver as famílias, acompanhar famílias, se percebe que há muitas famílias que não têm esse espaço de confiança e de diálogo quando a criança sofre um bullying, de não se sentir segura naquele espaço para contar, para verbalizar o que vem sofrendo, ou não? Podemos dizer que temos muitas famílias com esse ambiente seguro. Felizmente temos muitas famílias com esse ambiente seguro. Infelizmente também temos famílias que não têm. Ou seja, observa-se aqui um bocadinho de ambas as partes, não é? Há crianças que ainda hoje têm muita dificuldade em verbalizar com os pais. E eu penso que aqui a questão do ónus naquilo, ou seja, o ónus da questão não vai só naquilo que tem a ver com esta comunicação direta que se estabelece, não é? Ou com esta vontade que pode haver. Os pais têm que proativamente ser capazes de comunicar como deve ser com a criança. Eu dou um exemplo prático, talvez seja melhor para compreendermos. Quando a criança chega da escola, não é? Tentar não fazer perguntas dicotómicas, ou seja, perguntas de resposta sim ou não. A escola correu bem? Sim. Sim. Se não correu bem, e se a criança não quiser falar sobre isso, ela também não vai dizer que correu mal. Portanto, vai dizer sim e os pais ficam satisfeitos e está. Não é? Ou seja, tentar puxar um bocadinho mais como é que correu a escola. E mesmo que a criança devolva correu bem, ok, e o que é que mais gostaste? O que é que aconteceu hoje? Qual é que foi a parte mais difícil do teu dia? Não é? O que é que tu gostaste mais? Qual é que foi a tua parte favorita? Ou seja, incitar um bocadinho este diálogo para que nós tenhamos aqui, de facto, uma base de comunicação que é aberta, que é clara e que é previsível. Não é? Porque nós, se não estamos habituados a contar com um pai ou com uma mãe para estar a acompanhar o nosso dia-a-dia, se calhar, eventualmente, quando surgir a situação de nós precisarmos, também não vamos ver como um porto seguro. E, portanto, acho que esta capacidade de ser um porto seguro é muito importante, de proativamente monitorizar e estar envolvido diretamente naquilo que é o dia-a-dia da criança e do adolescente, não é? Penso que passa muito, muito, muito por aqui, por este comportamento proativo. Já teve situação em que a família precisou ser chamada para fazer enxergarem o que a criança estava a passar? Sim. Sim, muitas. Até porque lá está, o trabalho em psicologia, não é? Quando nós trabalhamos questões como o bullying, por exemplo, na vítima, o trabalho tem que ser necessariamente também na família, não é? Porque a família também precisa deste apoio, também precisa desta estrutura e também precisa de perceber aquilo que a criança está a trabalhar para conseguir apoiá-la, não é? Mais facilmente neste percurso. Sim. Então é um trabalho... Sim, é um trabalho que precisa multidisciplinar, com certeza. E também falando assim em relação aos agressores, como também ajudá-los? Que estratégias ter para com as crianças, adolescentes ou adultos que tenham um comportamento que cometam o bullying, melhor dizendo? É uma pergunta muito pertinente, porque normalmente focamos a atenção na vítima, não é? Mas a verdade é que se nós focarmos também um bocadinho de atenção no agressor, nós estamos a trabalhar naquilo que é a prevenção da agressão. Portanto, é muito importante nós termos aqui este olhar. Sei que é muito difícil, não é? Nós empatizarmos no geral com alguém que agride, mas nós não precisamos necessariamente de empatizar para ter aqui um entendimento. Ou seja, aquilo que se procura é que nós olhemos para estas crianças e para estes jovens com um entendimento profundo daquilo que está a acontecer e do porquê de estar a acontecer, não é? É indiferença,
É aqui alguma sensação de controle ou de poder que se exerce de uma forma que é muito errada, não é? É aqui, de certa forma, alguma necessidade de afirmação que não está a ser tida em conta noutros contextos e que, portanto, extravasa um bocadinho para aqui. Por exemplo, estarmos habituados a ver que a resolução de conflitos em casa se faz através da violência e, portanto, depois mimetizamos esse comportamento para aquilo que é a nossa relação entre pares na escola. Não é? Nós temos, de facto, de entender isto e trabalhar com estas crianças e com estes adolescentes, sobretudo a noção da empatia. Porque a partir do momento em que nós empatizamos com alguém, nós não vamos estar a fazer mal a essa pessoa. Não é? Nós vamos parar, ou seja, vamos parar de instrumentalizar, no fundo, a vítima. Vamos passar a vê-la como alguém humano, que sente dor, que está perante um sofrimento muito grande e muito dificilmente continuamos a perpetrar esse ciclo de violência. Não é? Sim. Às vezes é um bocadinho difícil trabalhar esta noção de empatia para quem não a mostra, pelo menos no início. Mas às vezes perguntas diretas e simples, como por exemplo, olha, vamos imaginar que eras tu que estavas, por exemplo, a levar uma tareia, não é? Que estavam a bater-te na escola. E vamos imaginar que os teus colegas estavam a assistir. O que é que tu gostavas que os teus colegas fizessem? Gostavas que rissem? Gostavas que gravassem o comportamento? Gostavas que fossem pedir ajuda? Gostavas que fossem levantar-te do chão? O que é que tu esperavas que acontecesse? Não é? Tentar, é por aqui que se começa, pelo menos, tentar colocá-lo um bocadinho na posição de vulnerabilidade, não é? Que ele próprio está a criar. Para ver se eventualmente trabalhamos aqui um bocadinho estas estruturas e, sobretudo, uma questão de autoestima que passe por conseguir afirmar-se sem recorrer à violência. Porque muitas vezes nós estamos a falar desta baixa autoestima também no agressor. Isso, porque eu também isso que ia comentar, que geralmente também quem agride traz também questões profundas a serem trabalhadas, né? Na sua autoestima, o seu ambiente familiar, ou como a Sara mesmo disse, de reproduzir o ambiente de violência que tem em casa, reproduzir na escola, em outros espaços. Isso mesmo. Sim. Isso mesmo. E já teve situação que precisou você conversar com um adolescente, um jovem que cometeu o bullying, precisou fazer essas perguntas? Já passei por isso, sim. E qual foi a reação deles quando se tenta ver do outro lado? Depende muito. Alguns ficam um bocadinho desarmados, porque alguns é a primeira vez que pensam, não é, nisto. Ficam assim um bocadinho surpreendidos. Um bocadinho diz, como é que eu estaria numa situação dessas? Não é? Às vezes a reação é esta, não, eu jamais estaria numa situação como essa. Mas é fazê-lo ver que se vier um aluno mais velho, se vier alguém maior, se vier alguém, não é? Que exerça aqui, de certa forma, o poder de uma forma também descontrolada e abusiva, todos nós somos passíveis de ser, não é, agredidos de alguma forma. Portanto, nós não estamos 100% a salvo, não é? Portanto, também pode acontecer. Por muito que haja aqui às vezes esta carapaça de não, isso a mim jamais me aconteceria. É tentar ir moldando um bocadinho e tentar, lá está, chamar aqui também a família à razão, não é? Tentar perceber quais é que são as dinâmicas relacionais em casa, tentar perceber de que forma é que se pode trabalhar isto de maneira a dar este apoio. Eu fiquei lembrando aqui de filmes, né, que eu não sei se ajudam a reproduzir, né, comportamentos de bullying, porque aquelas cenas clássicas de jovens nas escolas, que sempre tem aquele que é deixado de lado, que é agredido, né, como se fosse a expressão que a gente usaria lá no Brasil, patinho feio. De repente, os filmes, ao longo das gerações, ajudaram a reproduzir, a massificar comportamentos de bullying? Bom, é uma excelente questão. Eu diria que informação, de certa forma, é poder. Ou seja, fingir que as coisas não acontecem também não nos leva a lado nenhum. Aquilo que pode acontecer é que os filmes, de facto, nos dão aqui a informação de que estas realidades são realidades para alguém e por isso é que são retratadas. E quando eu falo aqui nesta questão da monitorização que os pais têm que fazer relativamente aos conteúdos, não significa bloquear totalmente os conteúdos, porque se eu não vejo, eu posso amanhã ir para a escola e a minha colega que está na escola viu e vai-me contar e, portanto, eu, enquanto pai ou enquanto mãe, deixo de ter aqui o controle, não é, daquilo que... É formar consciência. É formar consciência, sim. É permitir o acesso, claro, sim, dentro daquilo que é normal para cada idade, não é, para cada faixa etária, permitir um acesso, mas permitir um acesso em que o pai ou a mãe ou o cuidador está sentado ao lado e que vai, por exemplo, discutindo pontos importantes. Não é? Olha, como é que tu te sentias se isto acontecesse? Qual é que é a mensagem que tu sentes ao ver isto? Não é? O que é que, de certa forma... Ou seja, tentar promover aqui um bocadinho esta consciência, não tapando os olhos e fingindo que não acontece. Não é? Porque isso, na verdade, pode ser muito perigoso. Também falando do fenômeno da imigração, né? Estamos no país, como outros da Europa, assim, com forte presença de imigrantes. Isso ajuda a reforçar o bullying, meio que a gente estava falando da diversidade,
de não ter empatia, de não conhecer o diferente. Então, a presença assim, de diferentes culturas pode vir a reforçar esses comportamentos? Bom, eu acho que, na verdade, aquilo que reforça esses comportamentos é a intolerância de quem recebe essas pessoas, não é? Não é o facto das pessoas virem. Claro, claro. Não, é nesse sentido, né? Não é o fato de estarem aqui que propicia, mas de como são acolhidas. Sim. Lá está. Quando as crianças não sabem perceber que a diversidade, não é? Que existe e que nós, de facto, devemos contactar com ela. E devemos contactar com ela num sentido curioso, não é? Num sentido de perceber. Olha, vens num sítio diferente, como é que é no teu sítio, o que é que se faz, o que é que se come, o que é que... Não, muitas vezes nós partimos aqui um bocadinho para a agressão, não é? De uma forma muito, muito violenta, muito descontrolada e muito intolerante. Portanto, acho que passa aqui por trabalhar essa tolerância dentro daquilo que é a casa, dentro daquilo que é a escola. Muitas vezes as mensagens que os pais transmitem aos filhos sobre quem vem também para cá, não é? Porque muitas vezes nós agimos aqui com base num preconceito, não é? Sim. A sociedade já tem este preconceito e, portanto, em casa eu ouço este preconceito e depois vou para a escola e vejo um menino que vem de um país diferente do meu, que tem uma cultura diferente da minha e... Enfim, a minha reação vai ser logo uma reação de oposição. E não, nós não podemos ter este tipo de comportamento, não é? Portanto, a intervenção passa aqui também por aceitar a diversidade e prima também por nós termos a noção de que somos todos iguais, temos todos os mesmos direitos, não é? Diferentes, mas iguais. E nesse sentido, que práticas as escolas podem adotar antes de intervir mais de prevenção, quando justamente nesse convívio de diferentes culturas? Bom, aqui eu acho que até poderia ser interessante as escolas poderem fazer uma coisa, que é, de certa forma, ter aqui um sistema, por exemplo, de tutoria, não é? De alunos mais velhos que possam ajudar os alunos novos que chegam à escola a serem integrados. Podemos ter ações de sensibilização, podemos ter a apresentação dos alunos, podemos ter semanas culturais diversificadas, por exemplo, a semana, sei lá, de Itália, a semana do Brasil, a semana em que se discuta aquilo que são as características do país, como é que é o clima, como é que as pessoas se vestem, se está calor, se está frio, o que é que se come, quais é que são as culturas, o que é que se pratica, não é? De certa forma, suscitar aqui um bocadinho o entendimento de que o mundo é cada vez mais e bem um lugar diverso, não é? E que há espaço para toda a gente. Acho que passa muito por isso. E essa consciencialização. Um espaço globalizado, né? Porque muita gente, todos nós, eu inclusive, amo viajar, amo conhecer culturas novas, conhecer lugares, conhecer pessoas. Isso faz a gente ampliar a mente em relação ao diferente e sempre ter esse espírito de acolhimento, de empatia, de não rotular, de não generalizar. Porque algo que acontece muito entre diferentes culturas é a generalização. Né? Se algumas pessoas cometeram um determinado ato, aí generaliza que todo aquele povo faz isso, não é mesmo? Às vezes acontece, sim. Por pagam todos, não é? Dessa forma. E não é justo, claro que não. Não é. Agora, uma coisa interessante também que a Sara falou no primeiro bloco em relação aos espaços de trabalho. Também isso tem se falado mais do bullying nos espaços de trabalho, entre os adultos, porque muitas vezes a gente só pensa em criança e adolescente. Mas na fase adulta, como acontece? Bom, também acontece. A diferença é que aqui, às vezes, quando nós estamos a falar de adultos, estamos a falar de um bullying um bocadinho mais camuflado. Não é? Ou seja, à partida, ninguém me vai agredir fisicamente no local de trabalho, mas podemos pôr aqui uma pressão psicológica muito grande, prazos, por exemplo, que são impossíveis de cumprir, estarmos, por exemplo, constantemente a tentar criticar, não é? A colocar defeitos no trabalho da pessoa, a rebaixá-la, a não deixar que a pessoa tenha uma voz ativa naquilo que é a cultura da empresa, se estivermos a falar de uma empresa, por exemplo, ou seja, assédio. O assédio também entra aqui, não é? Ou seja, há muitas coisas depois. Tende a ser um bocadinho mais camuflado, ou seja, não é tão visível, mas também acontece. Também preciso conversar sobre, né? Muito. Conversar sobre, né? Bom, e também o papel das testemunhas, daqueles que veem uma atitude ali agressiva, né? É importante realmente que falem. Sim, sem dúvida. Das testemunhas, vamos falar aqui dos espectadores, não é? Os espectadores, sim. A gente tem uma expressão que isso já entra no campo de violência doméstica, mas tem um ditado que lá no Brasil, pelo menos, fala assim, em briga de marido e mulher não se mete a colher. Aqui também temos esse só que aí hoje em dia se fala, não, tem que meter a colher sim, porque se nós somos espectadores, a gente sabe, seja de uma violência doméstica, seja uma situação de bullying, a gente precisa falar, sim, né? Sem dúvida. Sim, nós devemos preparar
as crianças, os adolescentes, e lá está, os adultos também, porque também acontece, não é? Aqui num contexto um bocadinho diferenciado, para se testemunharem, saberem a quem se dirigir e saberem avaliar criticamente que aquilo não está certo, não é? Nós não podemos normalizar a violência de adultos para crianças e de crianças para crianças, gerando aqui uma sensação de que é normal isto acontecer e de que é, de certa forma, que sou indiferente, não é? Vejo isto todos os dias, portanto também não vai resolver nada e portanto não vou fazer. Não, tem que se denunciar. Tem que haver canais seguros para esta denúncia e quando eu falo em denúncia estou a falar diretamente a adultos responsáveis, direções da escola, CPCJ, autoridades, gabinetes de apoio à vítima. Nós temos que mobilizar, enquanto comunidade, toda a gente para fazer faça isto, não é? Um bocadinho como, que é brincar, não é? Um bocadinho como os filmes da Disney. Há a luta entre o bem e o mal. Sim, nós estamos a ver e estamos a deixar o mal ganhar, nós não podemos deixar o mal ganhar, não é? Portanto, se isto é uma luta, nós temos que, de facto, ir à luta. E há espaços também de uma denúncia anônima, porque às vezes o espectador realmente tem ali tanto medo, receios, e há espaços também de se denunciar anonimamente? Sim, nós podemos fazer denúncias anónimas e eu acho que, por exemplo, na questão da escola, não é? Nem que fosse às vezes uma ideia tão simples como deixar uma caixinha na porta, por exemplo, do gabinete da direção, onde a pessoa pudesse colocar um papel, olha, vi isto em intervalo de X horas, aluno X com aluno Y, não é? Aconteceu isto. E a pessoa não... Sim, se efetivamente houver aqui este medo muito grande, ok, que não diga o nome para já, mas pelo menos que faça alguma coisa, não é? Que haja aqui um canal de segurança e que a pessoa não fique, sobretudo, travada pelo medo, não é? De represálias, porque este medo também existe, também deve ser adressado, também é normativo, não é? Nós não podemos deixar que o medo vença, de certa forma, e não fazer nada, porque estamos a ser complacentes. Sim, com certeza. E, assim, aprofundando mais a questão também da autoestima, como trabalhar isso em casa? Porque, de repente, isso é uma base ali para se pôr limites, que se alguém chega cometendo bullying, né? E para as situações todas da vida, né? Como fortalecer essa autoestima das crianças e das pessoas em qualquer fase da vida? Sim. Bom, há várias coisas que nós podemos fazer, não é? Essa tal comunicação direta e aberta, em que há espaço para a pessoa exprimir aquilo que vai sentindo e pensando de uma forma em que não recebe um julgamento logo a seguir, é muito importante. Reforçar aqui comportamentos de autonomia, reforçar comportamentos em que a criança é capaz de comunicar assertivamente alguma coisa, ir elogiando o trabalho e o esforço da criança, não é? E, sobretudo, valorizá-la por aquilo que ela é e não só por aquilo que ela aparenta ser, não é? Às vezes isto vai um bocadinho mais profundo. Quando nós dizemos, aquela menina que é tão bonita, ou aquele menino que é tão bom a fazer isto ou quer fazer aquilo, nós devemos, de facto, olhar para aquilo que são as características e valorizá-las, não é? Olha, eu gosto que tenhas essa visão tão bondosa do mundo. Acho que isso faz de ti uma criança muito consciente. Continua assim, o que é que eu posso fazer para te ajudar? Ou seja, termos aqui este diálogo que olha um bocadinho mais para além daquilo que é o superficial, não é? Que às vezes ficamos um bocadinho perdidos quando elogiamos alguém. Olha que bem que fazes. Sejamos específicos nos elogios. Olha que bem que tu conseguiste chutar aquela bola e acertar diretamente na baliza, foi incrível. Tens uma capacidade inacreditável, não é, para fazer isto, muito bem. Ou seja, quando nós especificamos as coisas, nós deixamos de ter um elogio que pode ser um elogio que é dado a 50 crianças, não é? Aquilo é especial, porque nós sabemos que nós conseguimos fazer aquilo com aquele detalhe, não é? Portanto, foi um elogio que foi pensado e formulado diretamente para nós. Isto é aquilo que, pronto, diretamente em casa nós podemos fazer. Depois, eventualmente, se houver ainda assim alguma lacuna, claro, dirigir-se ao gabinete de psicologia, não é? Aqui há a procura de um apoio psicológico, porque, sim, é uma ferramenta que tem, de facto, de ser trabalhada sempre, em qualquer fase da vida. E também o grande erro que pais e educadores podem cometer é a comparação, né? Sim. Comparação com colegas da escola, comparação entre irmãos. Sim. Isso não ajuda a fortalecer a autoestima. Não, porque não cria uma identidade separada daquilo que é o meu irmão ou a minha irmã ou o meu colega, não é? E não cria, sobretudo, aquilo que é a valorização da minha individualidade enquanto pessoa. E às vezes, eu sei que é um bocadinho quase automático, não é? Os pais fazerem isto quando têm mais do que um filho. Às vezes acontece, por exemplo, muito na escola, quando um professor é professor de ambos os irmãos, ou já foi professor de um irmão e, entretanto, apanha o irmão mais novo. Mas o teu irmão conseguia fazer isto, o teu irmão era tão não sei o quê, porque é que tu és tão não sei quantos. Ou seja, às vezes já há aqui um bocadinho estes comentários que acabam por criar uma sensação de, sim, eu não sou o suficiente, não é?
porque há sempre quem aponte que o meu irmão era isto e aquilo. Embora o irmão também tenha os defeitos, mas como nós na altura não estamos a olhar para eles, estamos só a ver as coisas boas e, portanto, tendemos a sobrevalorizar as coisas boas que quem já passou fez. Vamos esquecendo as más e vamos apontar as más a quem está agora, não é? Só que quem está agora está a levar com esse impacto. Portanto, é muito importante também ter essa consciência. Sara, já passou bem rápido o nosso programa, passa no instante. Alguma mensagem final que gostaria de deixar para que esse assunto, né, sempre seja falado? Alguma orientação para as famílias? Pode deixar aqui a sua mensagem final. Ok, obrigada. Então, sim, eu gostaria de deixar uma mensagem final que eu acho que é muito importante. Quando nós falamos da questão do bullying, nós podemos falar aqui também da vergonha que é associada, não é? Quando nós somos vítimas do mesmo. E, de certa forma, a vergonha também vem com a sensação de medo, também vem com a sensação de impotência e, muitas vezes, até ao nível social, não é? Isto está um bocadinho ligado à falta da coragem. Não é? Aquela criança não é corajosa, então tu não enfrentas a pessoa. E sentimento de culpa também? Sentimento de culpa também, sim. Ou seja, mais importante, não é, do que nós rotularmos alguém como vítima ou termos essa noção que não há coragem, é importante nós lembrarmos de que a coragem não é a ausência de medo, é a forma como nós escolhemos enfrentar esse medo. Muito bom. E então, assim, se eu sofro de bullying e vou todos os dias para a escola, não é, onde sofro bullying, eu estou a ser corajosa ao levantar-me e a ir, porque eu estou todos os dias a enfrentar um medo enorme. Denunciar é corajoso, criticar é corajoso, fazer alguma coisa contra isso é corajoso. Portanto, a coragem é aqui um conceito muito mais abrangente. Formar as consciências, os pais, né, terem assim, esse espaço de confiança nas famílias, a comunidade em geral, as escolas proporcionarem esse ambiente de coragem. Isso. Não gostei dessa frase. Então, ter coragem não significa ausência de medo, mas a forma como nós enfrentamos e escolhemos enfrentar. Isso vale assim, uma mensagem muito bela para tudo na nossa vida, né? Porque por mais que a gente... O medo é normal, o medo é humano. Sim. É humano, mas não pode ser um medo exagerado, mas um medo que nos impulsione, né? Nos leve à frente e essa coragem vai ser a forma como nós escolhemos a dar os nossos passos. Isso mesmo. Então, muito obrigada, Sara. Foi bastante esclarecedor. Seja sempre bem-vinda, que possam vir outras oportunidades. Então, para quem conferiu, quem assistiu o nosso programa de hoje, aprofundamos esse tema do bullying, que é algo muito sério, que precisa ser sempre falado, discutido, refletido, para que seja realmente, encontremos no ambiente da escola, das diversas atividades, da família, um ambiente seguro em que as pessoas, as crianças, os jovens, os adolescentes possam falar, possam se sentir seguros e não carregar nenhuma vergonha ou estigma. E a gente sempre buscar interromper, acabar com esse ciclo de violência. Então, continue acompanhando a programação da TV Canção Nova e até o próximo programa, se Deus quiser. Se gostou deste programa, clica aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.